Curso Animais e as Cidades, Desafios Municipais para a Construção de Políticas Públicas Animalistas. O curso é uma iniciativa da Frente Legal Animalista do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Eu sou Renata Santinelli e o tema que nós vamos trabalhar hoje é a educação como eixo central das políticas públicas animalistas. Então, a educação ela é um elemento central para o desenvolvimento, não só de uma nação como um todo, mas de cada um de seus habitantes. Então, a importância da educação está exatamente aí, ela vem trazer esse sentido de coletividade, de sociedade e até o sentido de democracia. Por isso que ela se faz tão importante e se faz necessário ser presente, né, no meio de nós. Então, as políticas públicas na educação, elas correspondem a medidas tomadas no âmbito governamental para desenvolver o sistema pedagógico em todos os seus níveis. Então, o sistema pedagógico, ele é formado por várias políticas públicas diferentes, com temáticas diferentes. E a inserção, né, da questão do bem-estar animal é de suma importância para que essa construção ela seja cada vez mais eficiente na nossa sociedade. A educação ela também é uma garantia constitucional. Então, o que dita o artigo 205 da Constituição? Que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, a educação, além da sua evidente dimensão pedagógica, deve ser encarada também como uma importante estratégia de gestão, com grande potencial provocador de mudanças no cotidiano. Então, é importante que a educação ela extravase, né, extrapole os muros da escola e ela passe a ser uma educação de grande público, justamente para ter esse potencial de transformar realidades. Né? E quando a gente fala da educação animalista, mais ainda, justamente para que a sociedade possa compreender, né, o papel dos animais no nosso meio e como a gente pode mitigar danos aí que a nossa interferência pode ocorrer em relação a eles. Então, a educação humanitária em bem-estar animal trata do respeito aos animais, aos seres humanos e ao meio ambiente. E para desenvolvê-la, a gente precisa de metodologias participativas, voltadas para a problematização dos diferentes sentidos, interesses e forças sociais, que se organizam em torno de questões como o bem-estar animal. Então, é muito importante que a educação para o bem-estar animal, ela seja feita de forma participativa e trazendo problemas do cotidiano para a realidade, né, daqueles que estão recebendo o ensinamento, justamente para que a gente possa fazer essa mudança, né, na forma como nós enxergamos os animais. E junto com isso, o ensinar a cuidar. Então, o ensinar a cuidar, ele é um elemento primordial na educação animalista. E ela vem aí para promover o bem-estar animal e o equilíbrio zoossanitário. Então, quanto mais nós educamos a nossa sociedade, as nossas crianças, nossos adultos, para que eles tenham boas relações com os animais, mais nós temos bem-estar animal e também equilíbrio zoossanitário. A educação humanitária em bem-estar animal ultrapassa as barreiras da educação formal. E como eu já disse, ela tem que extrapolar os muros da escola, né, justamente para ela atingir o grande público. E isso é muito importante. Por quê? Porque muitas das vezes, claro, educar as crianças é fundamental, mas os adultos também é. Porque muitas das vezes os adultos, eles pouco dimensionam a grave situação que os animais são acometidos nessa realidade. Então, quais são os princípios que a gente tem que trabalhar? Então, primeira coisa, reconhecer que os animais são seres sencientes e conscientes, que eles têm capacidade de sentir, sobretudo capacidade de sofrer, e que eles têm percepção da realidade que os cerca. Então, é muito importante, quando a gente trabalha temas de educação em bem-estar animal, que a gente demonstre toda essa capacidade de ter sentimentos afins aos nossos, como dor, como amor, como tristeza, como alegria, também encontrado nos animais. Reconhecer que seres humanos interagem com outros animais e que ações humanas têm um profundo impacto na vida deles e do meio ambiente. Então, as nossas ações, elas definem a nossa sociedade, elas também definem como os animais são tratados e como o nosso meio ambiente está sendo tratado. Compreender como as ações humanas podem afetar os animais e outros seres vivos, então trazer essa discussão
né, para a realidade, e quanto a minha ação, a sua ação, a ação do outro, ela pode afetar tanto os animais quanto a vida na Terra e a nossa própria sobrevivência, e também desenvolver e multiplicar atitudes de compaixão, respeito e responsabilidade. Então, trazer para a educação as noções de educação, de solidariedade, né, a questão do respeito para comigo, para com o outro e para com outros seres, e também a responsabilidade sobre os nossos atos, né, em que, de acordo com eles, se eles sendo positivos, muito bem, eles sendo negativos, existe uma responsabilização sobre os nossos atos. Bom, a educação humanitária em bem-estar animal, ela é, acima de tudo, uma ferramenta prática de aplicação diária. Então, ela é importante de não ficar somente no mundo das ideias, no mundo da teoria, mas ela também deve ser inserida, né, nesse contexto de se levar até a minha realidade, como que eu posso transformá-la de acordo com os ensinamentos que foram aprendidos nesse momento em que a educação está sendo transmitida. Bom, e nas cidades, quem pode propor ações educativas? Primeiro, o Poder Executivo, através do prefeito e seu secretário de Educação, e o Poder Legislativo, através dos vereadores, fazendo leis sobre a temática. Alguns exemplos de ações educativas que vocês podem usar aí nas suas plataformas políticas ou após eleito, assim como nós esperamos, né, que vocês podem usar para a construção de uma política pública efetiva e eficaz dentro do seu município. Então, ações educativas de convivência interespécies, então levar as crianças no âmbito escolar a entenderem que a convivência interespécies, ela é um fato, ela é uma realidade, né, e que ela não pode ser... ela tem que ser normalizada, na verdade. Ações educativas em bioética pela paz e o discurso pela não violência. Por que a educação em bioética é importante? Porque a bioética justamente vai trazer à luz dessa educação a reflexão sobre a vida. Né? E essa reflexão, ela vai diretamente ser ligada na nossa sobrevivência no planeta, na nossa convivência, tanto entre e quanto interespécies, e aí, automaticamente, o discurso pela não violência e a educação pela paz, elas vão se fazer necessárias justamente para a gente ter uma harmonia social, né, com muito mais eficácia. Ações educativas para a guarda responsável, e aí levar essas crianças, né, esses estudantes, a compreenderem que aquele animal que está em casa, ele é um ser vivo, ele faz parte da família, e ele precisa de cuidados básicos e especiais também, né, e eles podem até se tornarem multiplicadores dessa guarda responsável, que é uma ação bastante interessante, levando aí para os seus outros coleguinhas, para os seus vizinhos, né, o quanto é importante que eles mantenham seus animais domésticos sob cuidados. E ações educativas de consumo consciente e alimentação baseada em plantas. Então, também é importante eles, como jovens consumidores, sejam incentivados a refletir sobre o que eles comem, como se come, o que consome e como se consome. Né? Então, é uma atitude interessante, por exemplo, na escola, se trabalhar o dia da alimentação baseada em plantas, fazer aula de culinária, trazer receitas novas, para mostrar que a alimentação ela pode ser saudável, ela pode ser boa, sem a necessidade de se colocar o sofrimento animal em jogo ou dentro do prato. Então, algumas orientações na proposição de políticas públicas. Então, a primeira coisa, fornecer aos estudantes conhecimento. Então, informação precisa, para que possam entender o impacto dos seus atos como consumidores e cidadãos. Promover os 3 Cs. Então, desenvolver a curiosidade, a criatividade e a crítica, para que os estudantes possam avaliar informações e resolver problemas. Então, por exemplo, se ele está diante, né, de uma situação de maus tratos a um animal, ele vai poder, através dos 3 Cs, pensar em alternativas para que aquele animal não passe mais por aquela situação. Então, é bem importante trabalhar isso dentro das escolas. Introduzir os 3 Rs, reverência, respeito e responsabilidade, para que os estudantes tenham um comportamento gentil, compassivo e íntegro. Então, a gente vai desde o não chutar um animal na rua, até o preservar o meio ambiente. Então, isso é muito importante dentro desses 3 Rs, a gente compreender que nós fazemos parte dessa natureza, né, e tudo se compõe um complexo de vida,
e que esse complexo de vida precisa ser resguardado. Oferecer aos estudantes escolhas positivas que beneficiem a si mesmos, as outras pessoas, aos animais e ao planeta, para assim se sentirem encorajados a ajudar a construir um mundo melhor. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando de forma positiva com esses estudantes, a fim de que eles entendam que fazer parte desse planeta impõe a nós uma responsabilidade de cuidar dele. Bom, e alguns exemplos de educação, de ações educativas na sociedade. A gente tem espaços, por exemplo, se criar espaços de discussão municipal sobre a temática dos animais. Então, as audiências públicas, debates públicos, seminários, rodas de conversa, inserir o tema, por exemplo, em outras reuniões de classes, por exemplo, de classes de trabalhadores, de empresas, de grupos de trabalho dentro dos municípios, abranger outras secretarias. É bastante importante a gente começar já a discutir esse tema e levar esse tema para além, né, do restrito que fica a proteção animal ou aquelas pessoas envolvidas ao cuidado dos animais. Espaços para publicações nas mídias sociais das prefeituras e câmaras municipais. Então, é importante, por exemplo, vocês estando na gestão, sempre levar a importância de se ter esse espaço dedicado a dar ali pequenas informações, né, pílulas, tópicos que sejam sobre cuidado dos animais, sobre adoção, sobre não aos maus tratos, sobre presença de fauna, por exemplo, em cidades que tenham parques municipais, né, no seu perímetro. Então, é importante a gente manter esse espaço nas mídias das prefeituras e das câmaras, porque elas são de amplo alcance da população. A articulação com o jornalismo e rádios locais para a inserção da temática também é muito importante, né, porque justamente é o sentido de furar a bolha. Aqui a gente vem furando a bolha, levando a temática para o jornalismo e a rádio convencional, né, e fazendo com que mais pessoas possam ter acesso e compreender que o nosso discurso, né, é um discurso necessário, é um discurso justo e é um discurso importante para que os animais possam ter aí melhor qualidade de vida. E outra ação bem legal dentro da sociedade é a colocação de placas educativas, aquelas faixas de pedestres temáticas com patinhas, alertas de presença de fauna, dentre outras tantas ações que podem fazer com que a sociedade desperte para essa realidade dos animais. Bom, e aí fica o meu recado final, que sem cooperação e alteridade não existirá futuro. E a educação ambiental, a educação humanitária em bem-estar animal e também a educação para a guarda responsável, elas devem primordialmente enfatizar essa premissa. Então, é de suma importância que quando você for trabalhar politicamente as questões envolvendo animais, trabalhe-se sim as questões de manejo populacional, mas a educação, ela deve ser o centro central, ela deve ser o eixo central. E para os gestores, fica a dica, os gestores do executivo, fica a dica. Os investimentos em educação, eles devem ser em igual quantidade aos investimentos em controle da população canina e felina. Muito obrigada.